Olá, eu sou Andréa Gozzi, tenho a formação de designer gráfico, produtora gráfica e sou artesã. E vim aqui falar sobre uma coisa que não existe. Uma coisa que sempre encantou os poetas, os artistas, uma coisa que você usa na sua casa, tem na sua parede, escolhe a sua roupa, você tem um carro também com ela, só que ela não existe. Daí você me pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E o que você está fazendo aí, falando de uma coisa que não existe? Pois é, eu vim falar sobre a cor. E a cor não existe. Não existe, pelo menos, da forma que nós imaginamos que ela exista. Ficou intrigado? Então, olha só. Eu vou falar sobre quem inventou o círculo das cores, ou pelo menos um pouco da teoria da cor. Vamos também explanar um pouquinho de como enxergamos as cores. E como o seu produto que você gerou, o seu produto físico, você gerou, teve um maior trabalhão quando você colocou no mundo digital, quando você imprimiu, não saiu nada daquilo que você esperava. E também qual o efeito psicológico que as cores causam nas pessoas. Vou passar um pouquinho também sobre a tendência de moda, cores e a moda. Como que se normatizou as cores para o mercado. E para finalizar, a gente vai dar uma passada bem ampla sobre a harmonia de cores. Se eu fosse você, eu não perdia a palestra. Cores. Na verdade, não é que a cor não exista, é que a cor não existe da forma que nós imaginamos. Vou explicar direitinho. A cor nada mais é que a incidência da luz branca sobre um objeto. Então, o objeto ele absorve essa luz branca e ele vai refletir a cor que você está enxergando. Por exemplo, você vê esse objeto vermelho. Ele absorve toda essa carga eletromagnética, porque na verdade a cor ela é uma frequência eletromagnética que vai desde o infravermelho até o ultravioleta. Como vocês estão vendo aqui, do infravermelho até o ultravioleta, passando por todas esse espectro de cor. Essa cor, ela absorve todos os raios de luz e ele só vai te refletir o tom vermelho. O seu olho, ele só vai captar, porque na verdade a cor, essa frequência, o olho vai captar esses raios, vai codificar e mandar para o cérebro. Nós temos células para captar essa frequência eletromagnética. Os olhos, eles captam essa frequência eletromagnética, que é a cor. Eles captam com as células cone, que vê as cores, e tem as células bastonetes, que eles enxergam o claro e o escuro, os contrastes, o preto e o branco. Então, luz é cor e é uma frequência eletromagnética. Daí você me pergunta, bacana, eu mostrei esse espectro aqui. Cadê o preto? Então, preto não é cor. Preto é ausência de luz. E onde não tem luz, não tem cor. Pirou? Você vai pirar mais um pouquinho. Como que descobriram, né, como que começaram a pensar sobre cor? Na verdade, os dados sobre cor datam desde 3.000 anos antes, né, 3.000 anos atrás. O primeiro tratado que nós temos sobre cor, registros de tratados sobre cor, é de Aristóteles, mais ou menos 3.000 anos atrás, uns 300 e não sei quantos anos antes de Cristo, isso não importa muito. O que importa é que quando ele fez os seus estudos de cores, ele era um poeta, escritor, estadista, enfim, ele só se baseou nas 4 cores dos elementos, porque eles consideravam que as cores primárias do mundo eram o vermelho, o azul, o verde e o amarelo, baseado na água, na terra, no fogo e no ar. Vamos combinar que tabela periódica no tempo de Aristóteles era bem legal, né? Só 4 elementos, mas deixa quieto que a conversa não é sobre isso hoje, não é sobre química, é sobre física. Porque cor é uma parte da física, sim.
Então, Aristóteles tem esse tratado e depois dele teve inúmeros tratados, eu só vou citar alguns assim bem cruciais, bem principais. Depois, um grande registro sobre cor que nós temos é de Leonardo da Vinci, mais ou menos por 1400. Lá ele classificou a cor, também classificou a cor como um efeito da luz, também traçou as suas cores primárias. Por que traçar a cor primária? A partir do momento que você imagina quais são as cores primárias, você vai também imaginar quais são as cores miscíveis para fazer todas as cores do nosso espectro. Leonardo da Vinci, ele foi um pouquinho mais além. Ele fez um estudo de normatizar as cores. Ele já pensou que poderia ter algum aparelho, né? Porque vamos combinar que também que Leonardo da Vinci não era pouca coisa não. Ele era matemático, ele era escultor, ele era arquiteto, ele era escritor, ele era poeta e de quebra ele pintou a Mona Lisa. Então, e nesse caso ele pensou, as cores elas têm que ter um padrão. E foi o primeiro a pensar um aparelho para medir cores, que seria o fotômetro. Isso lá em 1400. Vai saber Deus como ele pensou isso, mas o cara era um gênio. Depois, mais ou menos por volta de 1600, foi quando a gente teve a base das cores como a gente conhece hoje, que foi um experimento de Isaac Newton. Qual foi o teste dele? Ele passou, né, através de um raio de luz, uma fresta de luz que entrava pela janela, ele colocou um prisma nessa direção do raio de luz. Essa luz ela passava pelo prisma e se decompunha nesse espectro que vocês viram aqui. Vamos falar as cores do espectro? Que por um acaso são as cores do arco-íris, tá? Violeta, índigo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Ó, depois vou fazer chamada oral, decora aí, viu, gente? Essas cores foram as cores que se decompunham. Isaac Newton falou, peraí, a luz é branca e ela se decompôs em cores. Com esse experimento que ele fez, ele começou a, digamos assim, que separar cor por cor. Tá? Fez um processo de decompor apenas a luz violeta, que na verdade não era bem o violeta, é um violeta azulado. Ele decompôs essa cor. Ele viu que essa cor ela não era miscível com outras, ela não se decompunha. Daí ele fez o mesmo experimento com o índigo. O índigo e o cian, no caso esse azul, ele se decompunha. Então precisava de outras cores desse espectro para se compor esse azul. Aí ele fez o experimento com o verde. O verde não se decompunha. Daí ele começou a deduzir, peraí, essa cor, ela pode-se dizer que é uma cor primária, uma cor pura, esse violeta, né? O verde também não se decompôs, não precisa de outras coisas para fazer esse verde. Fez o mesmo experimento com todas as outras e viu que todas as cores, elas se decompunham menos o vermelho. Aí ele deduziu que as cores primárias da luz, quer dizer, as cores que precisavam para fazer as outras cores, luz, estamos falando de luz, tá, gente? Estamos falando de luz. Seria esse azul meio violeta, o verde e o vermelho. Certo? Que aí, e as outras cores, no caso, o que aconteceu? Como que ele chegou nas outras cores? Ele fez um outro teste, colocou uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz, esse azul violeta, todas indo para o centro. E ele viu que a junção dessas luzes no meio dava branco. Só que no entorno do objeto formavam outras cores, que era um azul claro, que a gente chama de cian, um rosa, que a gente chama de magenta, e o amarelo.
que tem as cores primárias da luz, que seria o vermelho, verde e esse azul, ou como a gente chama de RGB, em inglês, Red, Green, Blue, que por um acaso, se vocês fizerem um teste com os seus monitores, com as suas telas, tudo que é tela digital, passa uma gotinha de água e olha bem de pertinho. Você vai ver que cor, luz, todos os pontos das telas, todas, são formadas por essas três cores. Essas são as cores luz. Adequou-se que essas são as cores primárias da luz. E as outras cores? As outras cores, por um outro processo, a gente só consegue com pigmento. E essas são as cores primárias de pigmento. O azul, o magenta e o amarelo. Essas são as cores primárias de pigmento. Aí você fala assim, tá, e o preto? Outra vez você vai discriminar o coitado? Não, não é discriminação, gente. Na verdade, a junção desses pigmentos, a gente chega na cor preta, certo? Falando mais um pouquinho de cor-luz. Ficou adequado que a cor-luz, ela seria para os objetos luminosos. Tudo que emite luz. É o controle que se faz para quem trabalha com fotografia, quem trabalha com cinema, quem mede a cor do espaço, cor-luz. Essas são cores aditivas. Por que aditiva? Quando você adiciona luz, você chega no branco. Adicionou luz, chegou no branco. Sabe no computador, aquela escalinha que algumas pessoas veem que vai 120 e poucos, 256 tons de cinza. Está se relacionando com uma quantificação da cor luz. Ela vai de 0 a 256. Essas são as cores aditivas. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre o RGB. E no caso, as cores de impressão gráfica. No caso, o CMYK, que a gente fala. Por que CMYK? Porque também ficou em inglês. Cian, C, magenta, M, amarelo e yellow, Y. E o K? O K é o K, o K é o preto. Porque essa escala de cor, como vocês estão vendo aqui, o preto geralmente ele vai muito pouco. É a chave, é aquilo que dá o toque, é só um pouquinho. Para se facilitar o processo de impressão, adequou-se que o preto seria, vou mostrar aqui uma escala sem preto, e aqui é uma escala de cor, aqui, apenas com 3 cores, a gente está chegando nisso tudo. E o preto é só para dar um toquezinho. As cores, as cores de pigmento, são chamadas de cores subtrativas. Por quê? Quando você subtraia a tinta é que você chega no branco. Entenderam? RGB, adicionou, você chega no branco. CMYK, cor de impressão, cor pigmento. Tirou, chegou no branco. Certo? Essas são cores, os processos de impressão, que não é só em papel. Hoje em dia a gente imprime em tecido, hoje imprime em cor, hoje imprime em plástico. Adequando bem essas técnicas, esses dois tipos de grupos de cor de objetos luminosos, RGB, cor de objetos opacos, CMYK,
a gente vai passar para um próximo passo. Vamos lá, vamos recapitular agora as cores do espectro. Vamos ver quem lembra o que eu falei. As cores do espectro, as cores luz, as 7 cores do arco-íris. Primeira é isso, violeta, agora vem índigo, a próxima, isso, azul cian, verde, amarelo, laranja, vermelho. Tá vendo? Vocês estão sabendo tudo. Agora vamos fazer um teste, vamos fazer um experimento. Para que vocês vejam nas suas casas esse espectro, sem precisar esperar um arco-íris, tá? Vocês vão pegar um esborrifador, esses esborrifadores de água, aí, o que a gente está usando muito ultimamente em casa. Vocês vão direcionar para um jato, para uma luz branca, num fundo claro. Não estou pedindo para ninguém jogar água na lâmpada e queimar. Gente, não é isso, tá? No raio de luz, aonde tiver o raio da luz, você vai esborrifar a água. Você vai ver ali a decomposição da luz. Você vai ver uma coisa muito próxima do que Newton viu. Você ali vai ver o espectro com as 7 cores. Entendido? Agora vamos falar um pouco sobre por que o seu trabalho, por que aquilo que você produziu com tanto amor e carinho, por que aquele objeto, você escolheu as cores a dedo para fazer a sua peça e não rolou nem no mundo digital e nem no mundo impresso. Sabia que existe uma ciência chamada colorimetria? Ela mede a cor. Depois que se destrinchou muita coisa sobre cor, de 1600, 1700 e tudo mais, por volta de mais ou menos 1900, teve também era um artista, um professor de artes, Munsell. Ele começou a quantificar e qualificar as cores. Ele adequou que a cor ela tem o seu matiz. Tá? Tem a sua cor base. Esse é o tom ou matiz. Só que essa mesma cor, de acordo com ela pode ser um pouco mais esmanecida ou pode ser um pouco mais saturada. Então, esse mesmo tom, essa mesma matiz, ela pode ter uma saturação. E essa mesma cor, ela pode ir de um tom mais... Vou pegar aqui a escalinha para vocês visualizarem isso de uma forma bem legal. Ela pode ir do tom mais claro, com o branco, indo miscível com o preto, ficando com o seu tom mais escuro. Isso aqui é a luminosidade da cor. Através do tom, que é a matiz, da saturação e da luminosidade, Munsell fez uma escala. Essa escala que vocês estão vendo aqui na foto. Então, é uma escala central em que no meio se trabalha a luminosidade da cor e aí nas pontas tem a sua matiz e tem a sua saturação. Vocês estão vendo bem na imagem? Observa bem. Pois bem, Munsell foi o primeiro a qualificar e quantificar as cores. Através dessa escala, as empresas elas começaram a normatizar. Por quê? Porque vamos ver este vermelho. Isso é vermelho. Aí você fala para alguém que você quer vermelho na sua impressão. Só que isso também é vermelho. Vocês estão vendo a diferença? São vermelhos diferentes. Por isso, você imaginou esse vermelho e a pessoa colocou esse vermelho. Por que isso acontece?
Porque fisiologicamente, quero dizer, fisicamente os nossos olhos, eles são diferentes. Eu não enxergo o vermelho que você enxerga. Eu não enxergo o azul que você enxerga. Porque o espaço que eu estou, a luminosidade do meu espaço é diferente da sua. Porque os meus olhos são diferentes do seu. A minha informação de memória afetiva da cor é diferente da sua. Então existe uma diferença de percepção de cores. Por isso que é tão importante existir uma ciência que meça essas cores. Por que eu estou explicando isso? Vamos voltar lá para o seu produto. Você fez aquele bordado com aquele fio que veio sei lá da onde. Você não usou aquele fio básico, você usou o fio que tem o brilho, que salta aos olhos. Aí a pessoa foi e fotografou, ou você fotografou com o teu celular. Daí o teu objeto gerou um arquivo, correto? Esse arquivo vai para um computador. Lá no computador você colocou nas tuas mídias sociais. Quando você viu a foto do produto, você quis chorar. Porque aquela cor que estava saltitando aos olhos ficou xoxa. Por que será? Você se preocupou em colocar luz na tua fotografia? Lembra no comecinho que eu falei que cor é luz? Se você iluminar adequadamente com uma luz branca, no fundo branco, esse objeto ele vai simplesmente saltar aos olhos. Por quê? O objeto ele vai absorver a luz branca, que contém todas as cores, e vai refletir as cores do teu objeto. Vai refletir a frequência de cor que esse objeto tem, porque a cor é uma frequência eletromagnética. Se você não iluminar, as cores não vão aparecer. Outro problema, você fotografou o seu produto e vai sair num material, digamos assim, num flyer, tá? Vamos adequar o papel. Embora, como eu disse no começo, as coisas são impressas em vários substratos, vamos chamar de substrato. Você pode imprimir em várias superfícies diferentes, não é só o papel. Mas vamos falar sobre papel. Você fez a foto, mandou para uma pessoa, que seria para a gráfica. A gráfica, ela pegou esse arquivo e colocou do jeito que recebeu, colocou para ser impresso. E aquilo, quando você olhou, falou, meu Deus, cadê o contraste dessa imagem? Porque existe um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que cor-luz são essas três? O RGB. O arquivo, quando ele é fotografado em RGB. Na gráfica, ele tem que fazer uma conversão, existem programas que fazem a conversão dessa sua fotografia para um arquivo CMYK. Porque são essas cores que serão impressas na gráfica e não essas cores. Porque essas não são as cores primárias de pigmento, são as cores primárias de luz. Quando se converte para isso, você já teve um grande passo. Para isso, mais o preto, certo? Na gráfica, eles acrescentam o canal, o termo correto é canal, o canal do preto. Aí sim, a sua foto, quando vai ser impressa num material, num substrato, ela vai ter a cor adequada. Por quê? Porque com apenas essas três cores mais o preto, nós conseguimos todas essas cores. Todas essas cores e um pouco mais. Aí temos um outro problema. Então, problema 1, você não fotografou com luz. Gerou um arquivo para mídia social. Problema 2, você até colocou luz, mas a pessoa que tratou sua imagem, ela não colocou os 4 canais de cores necessários. Problema 3, você faz pintura, você faz aquarela.
Aí você fala, vou fazer a aquarela top das galáxias. Eu vou comprar aquele pigmento cobalto, aquele tubinho desse tamaninho, que custa $20 o tubinho. E mais os outros. Eu vou gastar uma grana, vou fazer uma aquarela sensacional, porque eu vou sair num catálogo de arte. Show, beleza, combinado. Aí você vai pegar o seu trabalho original, vou mostrar aqui. Por exemplo, faz de conta que aqui são estudos, tá? Você escolheu esses pigmentos vibrantes, tá? Você fez a sua aquarela com cores vibrantes, ou você fez um trabalho com lápis de cor com cores vibrantes. Bacana. Para você transformar isso em arquivo, você não vai fotografar. O processo é uma digitalização, ou scanner, como algumas pessoas falam. Então, coloca lá, muitos têm impressora que já fazem esse processo, você tem que mandar o arquivo para a pessoa, você vai digitalizar esse arquivo, você vai escanear esse arquivo. E o que vai acontecer? Isso que é físico e é um pigmento, ele vai se transformar num arquivo luz, um arquivo RGB. Até aí tudo bem. Você vai mandar para a pessoa e ela vai fazer o tratamento dessa imagem. Vai para a gráfica, que no caso, como vai ser impresso num papel, porque vai sair num catálogo, correto? A gráfica, ela vai fazer a conversão para os 4 canais. Lembra que eu falei que é o CMYK, que é o sistema subtrativo de cores, subtrai pigmento, vai para o branco, certo? Ele vai de 0% a 100%, como nessa escalinha que eu estou mostrando aqui. Aqui está de 10 em 10, mas vai de 0 a 100. Ok, a pessoa fez o tratamento maravilhoso, sensacional, e você fala, vai ficar show, porque foi digitalizado direitinho, foi feita a conversão direitinho, o cara da gráfica mandou a imagem do que ele tratou, tá lindo. Foi impresso. Aí você cai duro. Porque simplesmente ele foi impresso num papel poroso. Aí, quando você vê o seu catálogo, o catálogo que você saiu com a sua aquarela, com o seu azul cobalto de $20, o tubinho desse tamaninho, sumiu. O trabalho desapareceu. Aquele cobalto virou uma cor que você poderia ter comprado qualquer aquarela escolar para fazer. A cor ficou horrível. Por que aconteceu isso? Então vamos mais um dado técnico. Existe um limite de cores para ser colocado nos papéis, nos substratos. Dependendo do tipo de substrato, tá? Lembra que a gente adequou lá no comecinho, que eu não vou falar só papel, vou falar substrato, porque tem pessoas que trabalham com tecido, tem pessoas que trabalham com couro. Eu mesmo trabalho com madeira. Eu faço esse trabalho aqui com madeira. A madeira, ela não é nenhum substrato, eu pinto, na verdade, na madeira. Tá? Então, vamos combinar que é substrato o termo. Aí, quando você olhou esse material, por que não saiu de acordo com o imaginado? Todo material poroso, todo substrato poroso, ele só consegue imprimir até 2.000 cores. Você acha muito? Você vai ver que não é muito, porque as possibilidades de cores é muito maior. O papel poroso só imprime 2.000 cores. Só que aí vamos supor que o cara lá da galeria foi bacana, tá? Ele gastou um pouquinho. Ele pôs num papel brilho. Mesmo assim no papel brilho, só se imprime 6.000 cores. É o limite. Tecnicamente não é possível imprimir mais que isso. Vocês estão achando que é muito? Sabe quantas cores o nosso olho capta? 10 milhões de cores. Sabe quantas cores o monitor mostra? 16.700.000 cores. Vocês entenderam porque são poucas cores que a gente consegue colocar nos substratos? Vocês entenderam porque um trabalho que você vê na mídia social, que você vê no celular, que você vê na tela do seu computador, tem as cores muito mais vivas, muito mais vibrantes? Mais um detalhe bem importante. Vamos supor que você faz um trabalho de pintura com materiais porosos.
Você pode trabalhar também com uma aquarela, que é um material que fica uma cor opaca. Você trabalha com fibra e a pessoa pede para você tingir essa sua fibra. Vamos colocar fibra, a fibra natural. Pede para você tingir a fibra natural. E a pessoa vem com um tecido brilhante, que é a cor da pérola. Aí você fala, por que não vai dar certo? Nunca vai dar certo, gente. Por um pequeno detalhe. A gente não falou que material opaco só consegue transmitir 2.000 cores? A gente consegue ter a impressão de até 2.000 cores no material opaco? O brilhante, 6.000 cores. Vocês concordam comigo que a diferença é muito grande? Por mais que você queira chegar, você vai chegar próximo, mas nunca vai ficar igual. Então, se um dia um cliente teu vier com um pedaço de cetim, um vidro, cristal, e falar, eu quero uma bolsa de fibra com essa cor, você fala, você vai me desculpar, eu vou fazer próximo. Mas igual nunca vai ficar. E não é que você é um incompetente, é que tecnicamente isso é impossível. Certo? Então vamos combinar aqui. Fotografia sempre tem que ter luz branca. Fotografia, de preferência, sempre um fundo claro. Melhor se for branco. Se você for trabalhar com uma gráfica, sempre acompanhe se eles fizeram as conversões corretas do arquivo para os 4 canais de pigmento. Se você for trabalhar com um trabalho que for mandar um trabalho para um catálogo de arte, tenha o cuidado, se possível, de mandar para a gráfica teu original ou uma prova de cor muito próxima do teu original. Porque aí sim o impressor vai conseguir, através da colorimetria que eu falei lá no começo, através de técnicas, de ferramentas, aproxima muito daquele teu azul cobalto de $20. Igual nunca vai ficar, mas próximo, com certeza, tomando esses cuidados, a qualidade vai ser muito maior. Agora vamos falar sobre o efeito emocional das cores. Vocês sabem que a cor, ela causa sentimentos na gente. Ela causa uma sensação, ela causa uma memória. Mais ou menos por volta, final dos anos de 1700, Wolfgang Goethe, ele fez um tratado sobre cores. Ele foi editado pouco antes da sua morte, foi editado em 1810, esse material. E todo o tratado dele, essa experiência científica, porque ele não era um cientista. Ele era poeta, ele era escritor, ele era estadista, mas tinha essa paixão pela cor, a paixão que a cor desperta em nós. Ele fez esse trabalho, um tratado sobre cores, só que ele classificava as cores por emoção. Então ele fez esse círculo das cores que vocês estão vendo, classificando as cores de acordo com a emoção. Pode-se dizer que era um tratado da psicologia das cores. A psicologia das cores, ela identifica aquilo que o cérebro sente quando vê uma cor. E isso é amplamente utilizado em marketing. Amplamente. Vou dar um exemplo que muitos conhecem. Sabe aquele fast food que tem aquelas cores vibrantes? Sabe por que ele tem aquelas cores vibrantes? Porque é um fast food. Porque é você entrar, pegar a sua comida e sai rapidinho para dar vaga para o outro. As cores incomodam. Vocês entenderam porque aquele fast food te expulsa de lá? Mas também tem um lado interessante. As pessoas, elas pegam as cores para identificar uma empresa. Tá vendo esse vermelhinho aqui na tela? Então, esse vermelho é daquela marca de refrigerante. Esse outro vermelho que vocês estão vendo é diferente daquele primeiro, não é?
Então, esse vermelho é daquela marca de carro. Eu não preciso falar a marca, mas vocês já identificam. Eles usam as cores para identificar as suas marcas e para marcar, colocar isso gravado na cabeça do consumidor. Porque gera uma emoção. E tem um detalhe, a cor também era utilizada, essa parte da psicologia das cores, no ambiente. Decoração, cinema, fotografia. Você pode trabalhar o seu ambiente com a sensação das cores. O trabalho da dimensão, o mesmo ambiente com certo grupo de cores vai parecer um ambiente mais amplo. Aquele mesmo ambiente com outro grupo de cores vai parecer um ambiente mais denso, mais fechado. Peso. Um objeto mais claro, né, com tom, vamos normatizar branco, um objeto da cor branca, ele tende a parecer ser maior que um outro objeto exatamente do mesmo tamanho, do mesmo peso, na cor preta. O objeto escuro parece ser menor, vou retificando, um objeto branco, ele parece ser maior que um objeto que tem exatamente o seu tamanho, o seu peso na cor preta. O objeto claro parece ser maior que um objeto escuro, então tem essa influência do peso. A cor também ela influencia na temperatura do ambiente. O ambiente ele pode parecer mais frio se ele for utilizado esse grupo de cores. Esse é o grupo de cores das cores frias. Esse é o grupo de cores das cores frias. Se o ambiente for decorado com essas cores, tende a ser um ambiente mais frio. Porém, você muda totalmente a temperatura do ambiente se você decorá-lo com cores quentes. Então, a cor influencia na temperatura desse ambiente. Outra coisa que pode influenciar, na recordação. Aquela cor lembra a casa da minha avó, aquela cor lembra batatinha frita, aquela cor lembra. Se vocês puxarem na sua memória afetiva, vocês vão ver várias cores de memória. E baseado nisso, a gente tem as 8 emoções primárias que a cor pode te causar. A psicologia também trabalha nesse campo. As suas 8 emoções primárias é a raiva, é o medo, tristeza, nojo, surpresa, curiosidade, a ansiedade e a alegria. A psicologia trabalha com cores para poder incentivar ou reduzir esses sentimentos em você. Aí você me pergunta, tá bom, então na psicologia a gente tem a cromoterapia? Não é bem assim. Cromoterapia é uma outra coisa, uma terapia alternativa, que inclusive é uma terapia muito antiga. Croma, cor, terapia. Os primeiros registros da utilização da cromoterapia, ela data desde o Egito Antigo, em que as pessoas iam para a luz solar para se curar de alguns males, para se melhorar. Lembra que eu falei que na luz solar nós temos toda a frequência de cor, de todas as cores? E que os corpos, eles absorvem todas as cores e refletem a sua cor? Pois bem, se a pessoa estava com uma deficiência de uma frequência eletromagnética de alguma cor, ela ia absorver aquilo que precisava e refletir aquilo que não precisava. A cromoterapia, ela trabalha com as 8 cores básicas do espectro. Vocês lembram? Vamos lá. Violeta, índigo, azul, verde, amarelo, muito bem, laranja e vermelho, esse é fácil. E tem, para cada uma, eles colocam, existe uma dor a ser tratada, ou uma coisa a ser reduzida. Vermelho dizem que é a cor que tem que usar com mais cuidado, porque ela estimula o sistema nervoso, e geralmente usam luzes vermelhas para pessoas mais apáticas. O laranja, me parece que dizem que é uma coisa antidepressiva, para reduzir a sua depressão.
O amarelo te causa inspiração. E vou falar um pouco mais sobre amarelo lá para frente. Preste atenção. Amarelo, inspiração, motivação. O verde trata na parte do sistema circulatório. O azul, no sistema, para melhorar o sistema respiratório. O índigo, segundo eles, segundo a cromoterapia, que é uma terapia alternativa, ele vai melhorar a sua purificação do sangue. E o violeta, que eles colocam o violeta como aqui, nesse ponto, né, é para melhorar a sua concentração, eleva a concentração. Então, essas 7 cores são trabalhadas na cromoterapia e geralmente as pessoas que trabalham com produtos esotéricos, que fazem mandalas, elas trabalham essas cores da cromoterapia. Agora vamos para um ponto muito crucial. Você quer vender melhor o seu produto dentro da tendência de moda? Mas o seu produto não tem cor, como é que faz? Você sabe o que é tendência de moda? Macro tendência, Cool Hunter. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre isso. Tendência é um espaço muito curto de tempo. Tendência é um estudo muito curto, um pequeno estudo de que as pessoas usam hoje. Por exemplo, é tendência de moda se usar calça justa com boca fina. É tendência de moda usar brincos deste tamanho. É tendência de moda usar cor A, cor B, cor C. É tendência de moda. Isso você vê na novela, isso você vê na rua. É uma tendência. Só que como chegaram nessa tendência? Existem estudiosos, grupos de estudiosos que geram a macrotendência. A tendência é um pedacinho da macrotendência. São pessoas que fazem estudos socioeconômicos, matemáticos, estatísticos, psicólogos. Eles se reúnem para saber qual vai ser a tendência de consumo do futuro. Uma macrotendência, ela pode ser feito antes da tendência em até 5 anos. É um estudo científico e não é bola de cristal, gente, eu não estou falando aqui que ninguém pega uma bola de cristal e vai adivinhar o que vai acontecer. Eles medem através de um padrão de consumo, um padrão social, uma necessidade, que olha, se as pessoas estão indo estatisticamente por este caminho, quer dizer que lá na frente elas vão fazer X coisa. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa se desgrudou do fio, do telefone, da parede, quando a pessoa se desgrudou do fax, quando a pessoa ficou livre, aí ela virou um nativo digital. Isso já era previsto. A partir do momento que se inventou o celular, algum estatístico falou, bom, esse celular tem um chip e um processador. Esse processador não é muito próximo de um computador, mas pode vir a ser. Com o avanço tecnológico, com a descoberta da nanotecnologia, essa nanotecnologia pode ser inserida num aparelho celular, que é só para ligar, malemar uma mensagem e só para isso que fazia com o celular. Uma fotografiazinha muito meia boca, mas funcionava e você se achava um máximo com um celular desse tamanho. E aí com a nanotecnologia isso foi reduzindo, e a capacidade dele foi aumentando. E hoje, o celular, uma coisa que previram lá no passado, ele é o seu computador. De boa, acho que a coisa que você menos faz no celular é ligar, né? Com o celular você fotografa, com o celular você manda as mensagens, você digitaliza materiais. Com o celular praticamente você faz tudo, você trabalha com o celular. Inclusive a pessoa não precisa saber onde você está. Você está mobile, você virou um nativo, um nômade digital. Isso é uma previsão de macrotendência. Baseado na macrotendência, criaram-se profissionais mais ou menos no início dos anos 2000 e hoje em dia existem cursos para esses profissionais, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Esse profissional chama Cool Hunter, quer dizer, caçador de coisas legais.
Então, ele faz, através dessas estatísticas, desses estudos de macrotendência, ele vai gerar um material de tendência do mercado. E por que que eu estou falando tudo isso? O que que a cor tem a ver com tudo isso? Baseado nesses estudos de tendência, de macrotendência e tendência, as empresas lançam a cor do ano. Existe uma empresa que faz essa coisa maravilhosa, a escala Pantone está judiada, gente, porque está judiada porque foi usada, e bem usada. Lembra que eu falei do Munsell, que fez a classificação de cores lá para o começo dos anos 1900? Em 1963, mais ou menos, foi fundada a Pantone, com o mesmo objetivo. O objetivo de classificar as cores. Classificar aqui. Isso aqui, essa cor, essa corzinha 3278, fosse igual no mundo inteiro. O único país do mundo que me parece que não adota muito o Pantone é o Japão. Mas de resto, ele aceita no mundo inteiro. Aqui, você vai perguntar, tá bom, mas isso não é aquela escala que você falou de 0 a 100. Não, não é. A Pantone, ela trabalha com cores sólidas. Cores que você não consegue, lembra que eu falei que são 2.000 cores no material fosco, 6.000 cores no material brilho. A Pantone tem cartelas de cores para tecidos, para papel e para inúmeros materiais. Inclusive, material digital também tem escala Pantone. Essa empresa, ela começou mais ou menos no começo dos anos 2000 também a falar cor do ano. Aí você fala, tá bom, tem cor do ano, meu material não tem cor. E aí? E aí que vocês estão vendo aqui na tela que essa é a cor do ano de 2021. Essas cores que vocês estão vendo na tela são as cores de 2021 que a Pantone escolheu. Esse é o amarelo Illuminating e o cinza Ultimate Grey. São as cores de 2021. E por que essas cores? Lembra que eu falei lá na cromoterapia que o amarelo, inspiração? Então essa é a intenção da Pantone, que as pessoas em 2021, pós todo esse processo que nós passamos de 2020, tenham mais inspiração, mais poder pessoal, porém com o equilíbrio do cinza. Legal, né? Aí você torna a falar, Andréa, mas eu te falei, o meu objeto, meu produto não tem cor, eu trabalho com barro. O que eu vou fazer? Meu barro não é pintado, eu trabalho com coisas tradicionais, é tradicional da minha região meu objeto, eu trabalho com escultura de madeira. A madeira eu não vou pintar de amarelo, eu não vou pintar de cinza. Aí é que está a sacada, para você poder vender melhor o seu produto, caso ele não tenha, você trabalha com um produto de cor específica. Você vai compor a sua foto de divulgação dentro de um espaço que contém essas cores, porque o consumidor... Lembra que eu falei que o marketing usa as cores para vender? Você pode pegar essa chave do marketing. Você vai compor no teu ambiente, o teu espaço, com essas cores e o objeto vai estar lá. A pessoa que vai ver essa foto vai falar, uau, vai combinar com a minha decoração. Tá vendo? Tem amarelo aí na foto. Combina com amarelo. Olha, combina com o cinzinha. Esse objeto aqui, que é marrom, esse objeto que é a cor dele, seja lá qual for a cor do teu objeto, ele vai combinar. Ok? Então, gente, essa é a parte teórica. Agora, vamos falar um pouquinho de harmonia de cores. Mas isso só na próxima parte. Bora lá?